Boa noite a todos. Eu entrei e nem cumprimentei. Desculpa. Boa noite. Doutora. Boa noite, doutora Ana Paula. E boa noite, doutor. Pode começar, doutor Eduardo. Ótimo. Em havendo quórum legal, declaro aberta mais essa sessão do Tribunal Pleno, cumprimentando inicialmente os eminentes auditores, cumprimento também nosso doutor procurador-geral, doutor Rodney, também nosso procurador, doutor Everaldo. Seja bem-vindo, doutor Everaldo, tua primeira sessão aqui no Pleno. Cumprimento nossa secretária, dona Rita, bem como os advogados que acompanham essa sessão, a pessoa da doutora Ana Paula, bem como todos aqueles que nos assistem pelas plataformas do Tribunal e da Federação. Temos hoje 3 processos na pauta de julgamento, e antes de chamar o primeiro processo, eu só gostaria de confirmar com a doutora Ana Paula se a doutora está pela desportiva nos 2 processos, doutora Ana Paula, 94 e 89. Sim, presidente. Estou fazendo 2 processos. Perfeito. Então, atendendo à solicitação também do doutor Rogério, eu chamo a julgamento o processo número 94 de 2022, eu tenho 3 da nossa pauta, recorrente à Desportiva Ferroviária, recorrido à Procuradoria do TJD, e concedo já a palavra ao doutor Rogério para o relatório. Presidente, Pois não, doutor Everaldo? posso fazer uma parte? Claro. Primeiramente, queria desejar boa noite a todos, né? Em especial a Vossa Excelência, presidindo a casa, a sessão, também aos colegas, aos pares, a advogada, doutor procurador, doutor Rodney, e, enfim, todos os presentes que nos assistem também de forma virtual. Por ocasião da convocação dessa sessão, tive acesso prévio à ata e vi que estavam pautados os processos 89 e 94. E tive a curiosidade de solicitar acesso ao inteiro teor, em função de que vi que estava pautado para recurso. Eu atuei no processo apresentando denúncia, e não estive presente na sessão que julgou o feito. E tive a surpresa não positiva de verificar que a denúncia que foi apresentada por esse procurador, na qualidade de procurador natural, não foi utilizada dentro dos autos. Recebi os autos, devolvi a denúncia por e-mail, e por ocasião do dia de hoje verifiquei que essa denúncia não estava encartada nos autos, por algum motivo que eu desconheço foi descartada, foi feita uma nova denúncia, e é essa denúncia que está conduzindo o processo. É uma questão delicada. Infelizmente, tenho que suscitar isso em sessão, já que administrativamente eu não tive retorno quanto aos esclarecimentos desse ponto, e entendo que essa demanda, inclusive, ensejaria a apuração por ordem da ouvidoria, e é o que eu solicito desde já, tanto para o processo 89, quanto para o processo 94, e também já solicitei à secretaria que me transmita o inteiro teor de todos os processos que eu apresentei denúncia, para que eu possa verificar se houve conduta similar. Esse esclarecimento eu acho de suma importância, antes mesmo de dar prosseguimento ao julgamento, em função dos eventuais desdobramentos jurídicos que essa colocação pode gerar para cada um desses processos. Peço escusas pelo alongar, busquei esse objetivo e transparecer algo que, para mim, não é comum e não é natural, utilizando a mesma expressão, né, da promotoria natural, não natural isso que ocorreu, e me sinto na obrigação de fazer esse chamado de feito à ordem. Devolvo a palavra, presidente. Pois não, doutor Everaldo, nós vamos encaminhar os autos ao doutor Felipe, na qualidade do nosso corregedor, para que, se for o caso, adote as medidas pertinentes, mas entendo aí inicialmente que trata-se de uma questão administrativa, né, questão de distribuição dentro da Procuradoria, que não nos cabe aqui ao Pleno decidir,
E só nos resta, nesse momento, analisar os autos, né? A denúncia e, agora, nesse momento, o recurso que está posto a julgamento. Mas, de qualquer forma, Vossa Excelência fez os registros, o doutor Felipe também acompanhou, e certamente intermediará aí, se for o caso, se assim entender, doutor Felipe, que há competência do pleno ou da corregedoria, intervir ou orientar ou auxiliar em qualquer questão administrativa envolvendo aí a procuradoria. Não só a Procuradoria, presidente, que a Secretaria também teve, né, a Secretaria remete o processo, recebe a denúncia, né, naturalmente teve ciência de que essa denúncia não foi utilizada, que foi feita uma nova denúncia, e tudo isso ocorreu à revelia do promotor natural. Então, eu acho que a questão deve ser apurada pela ótica da Procuradoria e da Secretaria, todos, né, com funções institucionais, e eu entendo que a ouvidoria, né, e desde já faço essa chamada, esse encaminhamento à ouvidoria para que o doutor Felipe possa analisar. A secretaria, doutor Everaldo, só para esclarecer, ela cumpre ordens, no caso da procuradoria, do procurador-geral, e no caso do pleno, as minhas ordens. Então, se houve qualquer ato ou qualquer medida adotada pela secretaria, foi certamente com determinação superior, diríamos assim. E, de qualquer forma, o feito foi instruído com alguma denúncia. Eu confesso que eu não lembro quem foi o procurador que apresentou, né, essa última versão, diríamos assim, mas como eu falei, eu tomei até conhecimento desses fatos agora, uma hora atrás, e já iria conversar de qualquer maneira com o doutor Felipe sobre essa questão. Tive a oportunidade de trocar 2 mensagens com o doutor Rodney também, mas, como eu falei, fica aqui os seus registros, né? O doutor Felipe acompanhou todos os esclarecimentos prestados aqui por Vossa Excelência, e certamente, se for qualquer demanda de competência do tribunal, que não, respeitando, obviamente, a autonomia da Procuradoria, mas certamente, se houver qualquer determinação ou qualquer atitude a ser tomada pelo tribunal, nosso doutor corregedor e vice-presidente assim o fará. Mas fica aqui os registros de Vossa Excelência, e, nesse momento, o que nos resta nessa sessão de julgamento é, obviamente, apreciar o recurso que foi apresentado, no caso, pela Desportiva Ferroviária. Mas agradeço novamente a intervenção e as colocações de Vossa Excelência. Tenho certeza que o doutor Rodney, com muita sabedoria, como até hoje conduziu a douta Procuradoria, também saberá aí como tratar dessas questões internas aí junto aos seus procuradores. Agradeço, presidente. Em função de que o doutor procurador está na demanda e foi quem efetivamente apresentou a denúncia, eu vou pedir escusas para me retirar da sessão. Afinal de contas, minha atuação foi esvaziada em função de não ter sido aproveitada a denúncia que foi por mim dirigida. Pois não, doutor Everaldo, uma boa noite para Vossa Excelência, e, como eu falei, seja bem-vindo aqui às participações e intervenções de todos os membros com a qual eu, particularmente, pois fiz parte do quadro da Procuradoria por 5 ou 6 anos. Então, é muito importante a presença, e agradeço novamente. E repito, nosso corregedor ouviu os fatos, tomou conhecimento também agora, e certamente adotará aí eventuais medidas, orientações, enfim, que entender pertinentes, e, se for o caso, também trará a apreciação dos demais colegas aqui do Pleno. Perfeito, presidente. Eu realmente tomei ciência somente agora, só para registrar, de fato, minha ciência somente agora, e vou manter contato. Não consigo ouvir, doutor Felipe, me desculpe. Está muito baixo. Eu também não estou ouvindo, assim, não. Para ver se melhora? Melhorou um pouco? Melhorou. Perdão. Melhorou. Eu somente tomei ciência realmente agora dessa questão, e vou manter contato com o doutor Everaldo para tomar ciência por completo do ocorrido, para a gente poder fazer eventual apuração que seja necessária e eventuais deliberações para a gente poder adotar. Obrigado, agradeço, doutor Felipe, peço escusas novamente para me retirar. Pois não, doutor Everaldo. Eu já devolvo, então, a palavra a Vossa Excelência, doutor Rogério. Processo número 94.
Ok, Excelência. Boa noite a todos os presentes, cumprimentos meus pares, o ilustre Procurador-Geral, as demais partes, os outros advogados que vão proceder à defesa dos seus representados. Trata-se do processo 94, é um recurso voluntário em que o recorrente é a desportiva, que, resignada com a decisão da segunda comissão, interpôs o presente recurso voluntário requerendo a reforma do julgado. Os autos foram recebidos pelo presidente da Corte, que, ao proceder à análise prévia dos requisitos recursais, verificou que restava ausente a prova de pagamento dos emolumentos devidos, bem como foi encaminhado por meio não previsto e regulado pela legislação. Ele foi encaminhado, como já dissemos anteriormente, através do aplicativo de mensagem do WhatsApp. E, não obstante esse entendimento, o ilustre presidente entendeu por encaminhar os autos ao presente, o relator, para análise definitiva dos requisitos recursais. Nós entendemos que, em que pese o exame prévio tenha sido acertadamente realizado pelo presidente, eu entendi por bem, excepcionalmente, de conceder o derradeiro prazo de 24 horas para que o recorrente juntasse aos autos o comprovante de recolhimento dos emolumentos devidos, sob pena de deserção, o que imediatamente foi feito. E, feito isso, os autos vieram para mim, para análise dos requisitos recursais, análise definitiva. Como, no prazo concedido, o recorrente tratou de juntar o comprovante de recolhimento, eu entendi, pelo regular processamento do recurso, que havia sido atendido, o disposto no artigo 138, inciso 3. Quanto à forma do encaminhamento, ter sido feito através de mensagens do aplicativo WhatsApp, nós conversávamos em off, e eu, particularmente, entendo que, embora ele não tenha sido encaminhado por meio não previsto pela legislação, eu me rendo à questão da adoção de recursos tecnológicos, a transmissão de imagem. Imagino e penso que isso seja cada vez mais recorrente, e estou entendendo excepcionalmente pela tempestividade, até porque, embora tenha sido feito através do aplicativo WhatsApp, ele foi feito dentro do prazo previsto. Como o doutor Gabriel suscita aí essa questão, então eu entendo que eu devo interromper, né, a fala neste momento para que a gente possa submeter a questão da análise dos requisitos recursais. Embora eu, já de antemão, tenho entendido, estou entendendo pela tempestividade e pelo devido preparo. Perfeito, isso por hora, presidente. Perfeito. Para a gente também dar uma dinâmica na sessão, doutor Gabriel levantou uma questão de ordem, né, a respeito da impossibilidade aí de conhecimento ou de duplo juízo de admissibilidade. Então, e o doutor Rogério agora mencionou novamente, então, antes de analisar o mérito, a gente analisará, então, doutor Gabriel, essa questão de ordem, mas, obviamente, eu vou passar a palavra para o recorrente e o recorrido, para, caso queiram, se manifestem exclusivamente, neste momento, pela essa questão preliminar, essa questão de ordem, né, preliminar levantada pelo doutor Gabriel a respeito da inadmissibilidade do recurso. Então, a doutora Ana Paula e o doutor Rodney, se assim entenderem, terão um prazo regimental aí reduzido, entendo aí que metade do tempo seria o suficiente para que se manifestem aí exclusivamente sobre essa questão de ordem relativa à intempestividade. Caso superada, devolverei novamente a palavra
a Vossa Excelência, para que aí sim se manifestem quanto ao mérito do recurso. Então, portanto, doutora Ana Paula, na qualidade de recorrente, caso Vossa Excelência assim queira, eu concedo a palavra para que se manifeste sobre a questão de ordem, ora levantada, relativamente à intempestividade do recurso em razão do envio por meio não previsto na legislação e também com relação à deserção, já que o recurso não foi originariamente instruído com a comprovação do recolhimento de custas na forma determinada pelo CBJD. Vossa Excelência tem a palavra, doutora Ana Paula, caso assim queira utilizá-la. Obrigada por manifestar, doutor. Pois não, doutora Ana Paula. Doutor Rodney, Vossa Excelência gostaria de se manifestar sobre essa questão preliminar, essa questão de ordem, perdão. Presidente, eu entendo no mesmo sentido que foi esposado anteriormente, que não deve acontecer o duplo grau de conhecimento ali, do conhecimento prévio do recurso, né, já que houve esse primeiro juízo de admissibilidade, onde se reconheceu a deserção, entendo que já restaria deserto quando não apresentado na forma nem no tempo oportuno. Perfeito. Então, o doutor Rogério vota no sentido de rejeitar a questão de ordem para conhecer o recurso e consulta o doutor Felipe. Como vota Vossa Excelência, doutor Felipe? Senhor presidente, eu não explanei as minhas razões. Poderia me dar Perfeito, doutor Gabriel. Pois não, eu levantei a questão, mas utilizando-se das tuas colocações, mas ninguém melhor do que Vossa Excelência para que assim o faça. Rapidamente, eu até fiz isso preliminarmente para Vossas Senhorias, até para que a gente pudesse dinamizar. Senhor presidente, eu estou acolhendo e entendendo que o seu voto de admissibilidade foi correto, perfeito, né? O preparo não foi realizado no tempo correto e, além do mais, foi utilizado um meio que não está previsto no regimento interno do tribunal para protocolo, né? Consultei o regimento interno que foi aprovado recentemente e não há previsão para isso. Não obstante, senhor presidente, o senhor, que é muito democrático e sempre leva a todos nós a possibilidade de discutir fatos, eu compreendo que existem algumas questões que devem competir unicamente ao presidente. Por essa razão, eu tentei fazer uma consulta necessária ao CBJD na questão processual, no sentido básico de que o artigo 138-B fala que, recebidos os autos pela instância superior, onde o recurso passará a ter toda a sua tramitação, o presidente do órgão judicante competente para julgá-lo fará a análise prévia dos requisitos recursais. E aí, 138-C, ele é muito claro. Se o presidente do órgão judicante considerar presentes os requisitos recursais, sorteará o relator. Então, nessa sequência, ele não prevê um duplo grau de análise da admissibilidade. E aí, retorno, senhor presidente, ao artigo 9º do CBJD 11, onde o mesmo fala que compete ao presidente receber, processar e examinar os requisitos de admissibilidade dos recursos provenientes da instância imediatamente inferior. Não há previsão legal quando se olha as condutas que um relator deve fazer. Não compete a um auditor ou relator, que seja, a proferir. Não há previsão legal, nem no nosso regimento interno, ressalto, recentemente aprovado, ou seja, se isso era uma coisa que o tribunal deveria adotar, deveria ter incluído no regimento interno, e o regimento interno, ele é claro ao estabelecer no artigo 75, parágrafo 2º, que o exame de admissibilidade do recurso é de competência do presidente do tribunal, inclusive a declaração de deserção. Não há aqui brecha para permitir que qualquer outro auditor ou auditor relator proceda com qualquer ato da reanálise dessa admissibilidade. E falo mais um problema que me causa certo arrepio jurídico, no sentido de que o relator não pode advogar para nenhuma das partes. E quando ele intima uma parte que perdeu o prazo para poder apresentar, isso não demonstra, e nesses autos não está caracterizado, nenhuma questão excepcional.
Não há nada de excepcional, não há força maior, não há caso fortuito, a parte não apresentou. E você possibilitar isso vai possibilitar, sem fundamentar corretamente a excepcionalidade, que outras partes possam apresentar o recurso fora do prazo, digam que foi uma circunstância excepcional, e por ser excepcional, o auditor vai ter, com base na jurisprudência, ter que aceitar esse recurso. Então, é um risco que nós corremos e que precisamos enfrentar. Então, senhor presidente, essa é a minha fundamentação com relação a que eu estou negando conhecimento ao recurso. Devolvo-lhe a palavra. Pois não, doutor Gabriel. Então, o doutor Gabriel já antecipou seu voto, no sentido de acolher a questão de ordem, né, para não conhecer o recurso. Eu passo, então, a acolher o voto dos demais auditores, iniciando-se aí pelo nosso vice-presidente, doutor Felipe Moraes Mata. Boa noite, nobres pares. Atento às informações contidas nos autos, ao despacho do senhor presidente. Doutor Felipe, está bem baixinho o som. Perdão, é que eu estou com um fone diferente do meu aqui, e aí eu Melhorou, falar um melhorou. pouquinho mais alto. Eu estive atento aqui aos autos, em relação ao despacho do presidente, em relação ao despacho do relator, a colocação do doutor Gabriel, e eu entendo no mesmo sentido que o doutor Gabriel, que em relação à apresentação da pagamento inicial referente às custas devem constar desde logo do recurso. Em relação ao meio de transmissão, talvez até pelo princípio da oralidade, celeridade, a gente consiga superar, mas a gente, infelizmente, não há como superar ao necessário recolhimento dos emolumentos. Então, aí por me filiar ao posicionamento do doutor Gabriel. Pois não, doutor Felipe, como vota Vossa Excelência, doutor Osíris, relativamente à questão de ordem? Eu acompanho o mesmo entendimento do doutor Gabriel, no sentido de não acolher o recurso. Acompanho o voto do doutor Gabriel. Pois não, obrigado, doutor Osíris. Como vota doutor Joel? Presidente, boa noite a todos. Só para ficar claro para mim aqui, doutor Gabriel, presidente, não está se conhecendo o recurso em razão da deserção ou em razão da intempestividade em razão do meio escolhido para o protocolo? Por ambos. Exato. Por ambos, entendi. Eu acompanhei os debates, eu queria só esclarecer, né, na verdade. Em razão da deserção, eu acompanho não vou divergir, não, eu vou acompanhar a questão de ordem. Eu só acho que a questão do envio do recurso via WhatsApp, fica até uma sugestão, a gente já se falou aí, né, de regulamentar isso, né, assim, até a nossa sessão é via Zoom, então, assim, não tem por que não aceitar um meio eletrônico e os e-mails que ser feito por e-mail. Uma forma célere de enviar o recurso. Agora, a deserção não há como superar, então, assim, por este motivo, eu acompanho a questão de ordem. Pois não, doutor Joel. Eu também já até antecipei meu posicionamento na minha decisão, né, de admissibilidade do recurso. Eu também estou acompanhando a questão, o entendimento do doutor Gabriel com relação à questão de ordem, apenas registrando que não vejo absolutamente nenhum óbice com relação ao envio de recurso ou de peças por aplicativo de mensagem. Deixei isso bem claro, inclusive, na minha decisão. A questão é única e exclusivamente com relação à falta de regulamentação, né? Primeira vez que nos deparamos com essa situação, certamente acolherei as sugestões aqui
propostas, estaremos regulamentando essa questão, mas, obviamente, não poderia, mesmo que concorde com o protocolo dessa forma, não poderia aí admitir que assim se proceda, se não há ainda essa possibilidade. Até mesmo, como eu falei, nós nem dispomos de um WhatsApp. Então, o que é utilizado muitas vezes é o WhatsApp pessoal da Rita. Mas, como bem ressaltado também pelos que me antecederam, a questão que eu até vejo com um pouco mais de gravidade diz respeito ao recolhimento de custas, né? O próprio CPC, numa análise análoga, até admite a possibilidade de recolhimento em dobro, desde que o comprovante seja, o recolhimento seja insuficiente, né? Não tenha sido feito na totalidade. Então, haveria essa possibilidade. No caso, não foi pago, não foi instruído o recurso com absolutamente nenhum valor, nem a menos do que o realmente devido. Então, essa é a questão que realmente eu entendo como um pouco mais grave, diríamos assim. Então, concluído o julgamento, dona Rita, o tribunal, por maioria de votos, acolheu a questão de ordem para reconhecer a intempestividade e a deserção do recurso, não conhecendo do mesmo, nos termos do voto do auditor doutor Gabriel Carvalho. Encerrado o julgamento, chamo o processo número 089. Só confirmar as informações aqui. Processo número 089. Recorrente, novamente, a Desportiva Ferroviária. Recorrida à Procuradoria. Relator é o doutor Felipe, a quem eu concedo a palavra para relatório. Boa noite, meus pares. Vou dar sequência aqui no relatório e processo 89 de 2022. Doutor Felipe. Felipe está baixo. Doutor Felipe, eu acho que você vai ter que falar O segurando o costume microfone. desse microfone aqui, me perdoem, viu? É porque Tá eu peguei acostumado o com esse negócio microfone aqui da minha tecnológico de esposa. televisão, rapaz, aí dá nisso. No presente recurso, se verifica que foi apresentada inicialmente denúncia contra o recorrente por fatos ocorridos na partida realizada no dia 11 de junho de 2022, às 15 horas, pela categoria profissional, tendo o Rio Branco Atlético Clube como adversário, referente à primeira partida da fase de quartas de final da competição Copa Espírito Santo 2022. Lá é relatado que, ao final da partida, os torcedores da recorrente invadiram o campo de jogo, danificaram o alambrado do estádio, arremessaram diversos objetos em campo e adentraram nas dependências privativas dos árbitros e equipes. Tais fatos constam na súmula e também no relatório do delegado, tendo fotos e vídeos do ocorrido, motivo pelo qual se pugnou pela condenação nos seguintes moldes. No artigo 211 do CBJD, em virtude do estádio Justiniano de Melo e Silva, por conta dos problemas do alambrado que não se encontra erguido. No artigo 213, inciso 1, com a agravante do parágrafo 1º do CBJD, pelo distúrbio da torcida e a tentativa de invasão ao campo e outras áreas restritas. No artigo 213, inciso 3, com a agravante do parágrafo 1º do CBJD, pelo lançamento de objetos no campo de jogo. No artigo 219 do CBJD, pelos danos à praça de desporto. Certidão de antecedentes, constando 3 condenações, respectivamente, nos artigos 213, 258-B e o último no artigo 191, inciso 3, parágrafo 1º e 213, inciso 1, parágrafo 1º, com perda de 1 mando de campo e, posteriormente, de 4 mandos de campo. Distribuído o processo para o doutor auditor da 2ª Comissão Disciplinar, Leandro Simone Silva, no dia 20 de junho de 2022, foi levado para julgamento no dia 5 de julho de 2022, tendo na oportunidade a presença da doutora Ana Paula Brandão, com o seguinte resultado. Por unanimidade de votos, houve a absolvição em relação à suposta falta de infraestrutura no estádio e aos supostos danos à praça de desporto. À unanimidade, a condenação no artigo 203, inciso 1 do CBJD, com a qualificadora do parágrafo 1º do CBJD,
distúrbio na torcida do clube mandante, a perda do mando de campo por 4 partidas e ao pagamento de multa no valor de R$ 3.000, com prazo de 48 horas para pagamento, e, por maioria, condenação no artigo 213, inciso 3 do CBJD, ao pagamento de multa de R$ 1.500 no mesmo prazo, tendo afastamento da qualificadora do parágrafo 1º, à unanimidade pelo lançamento de objetos. Recurso voluntário manejado ao argumento que foram adotadas todas as medidas para o bom andamento da partida. Os jogadores do Rio Branco comemoraram e que os jogadores do Rio Branco teriam comemorado próximo ao alambrado e os objetos lançados não eram letais ou graves, não tendo causado nenhuma lesão. No arbitramento, pugna pela redução em virtude da proporcionalidade e razoabilidade, além de estar jogando com os portões fechados, além do afastamento da qualificadora do parágrafo 1º do CBJD. Pugna ao final pela absolvição, afastamento da qualificadora, redução da multa e realização de partidas com portões abertos. Em contrarrazões, é frisada a ocorrência da agravante do parágrafo 1º do artigo 213, relatando a extrema gravidade dos fatos relatados pela manutenção do respeitável deciso. É o relatório. Doutora Ana Paula, Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental, caso assim queira utilizá-lo. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente do Pleno, doutor Eduardo, doutor Gabriel, todos os demais membros. Também está baixinho. Sério? Está bem baixinho. Gostaria de cumprimentar o presidente do doutor Pleno, do Pleno, doutor Eduardo, todos os membros, demais presentes e todos que nos assistem. A douta Procuradoria de Justiça ofereceu denúncia em face da recorrente por infração aos dispositivos constantes do artigo 211, 213, inciso 1, com agravantes da qualificadora do parágrafo 1º, artigo 213, inciso 3, com agravante da qualificadora do parágrafo 1º e artigo 219, todos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Em julgamento perante a Ilustríssima Segunda Comissão Disciplinar, foi proferido resultado absolvendo a recorrente da aplicação de pena decorrente do artigo 211 e 219, afastando por unanimidade a agravante da qualificadora do parágrafo 1º do CBJD, sendo imposto ao clube condenação das ilhas do artigo 213, inciso 1, com agravante da qualificadora do parágrafo 1º, artigo 213, inciso 3, com aplicação de perda de mando de campo por 4 partidas e ao pagamento de multa total de R$ 4.500. Embora a recorrente tenha sido condenada nos artigos anteriormente mencionados, tal condenação se mostra em completa dissonância com a verdade dos fatos, visto que a desportiva hora mandante tomou todas as medidas cabíveis dentro e fora de campo para o bom andamento do jogo, que em momento algum foi interrompido, sendo realizado sem nenhuma interferência. Quanto à tipificação do artigo 213, inciso 1 do CBJD, não deve prosperar, visto que a Polícia Militar esteve presente no local, garantindo a segurança a todos os presentes e garantindo a ordem necessária à realização do jogo, que aconteceu sem nenhuma interrupção. Quanto à tipificação do artigo 213, inciso 3 do CBJD, no que diz respeito ao lançamento de objetos no campo, os referidos objetos não causaram nenhum tipo de dano em nenhum dos presentes, sendo arremessados garrafas de plástico vazias que sequer poderia gerar algum tipo de dano. Ademais, quando se fala na qualificadora do parágrafo 1º, não deve prosperar, visto que não há que se falar em elevada gravidade ou prejuízo ao andamento do evento, que aconteceu sem interrupções. Tendo referido o parágrafo apresentado o verbo poderá, não sendo necessariamente que a equipe seja punida. A recorrente a todo momento agiu de forma eficaz, tentando ao máximo cumprir com todas as providências capazes, obtendo como resultado o bom andamento do jogo. Todavia, é preciso constar que os jogadores do Rio Branco, ao comemorarem a vitória da partida
próximo ao alambrado de proteção lateral, onde se encontrava a proteção do clube, a fez de forma proposital e provocativa, despertando nos torcedores apaixonados e fiéis ao clube grande abalo emocional, advindo assim a revolta com tais provocações, como se demonstra das imagens de vídeo, cujas cenas, lamentavelmente, não foram relatadas na súmula. Vale ressaltar ainda que na súmula de jogo, o delegado da partida, senhor Carlos Alfredo, em seu relatório, informa que os jogadores do Rio Branco, ao término da partida, se juntaram próximo ao alambrado de proteção lateral para comemorar a vitória da partida. Relato diverso da denúncia da Procuradoria, que informa que os jogadores do time do Rio Branco comemoravam a vitória no centro do gramado. É necessária a exata absolvição da recorrente, dos artigos a qual foram condenadas, vista a ausência de letalidade e gravidade dos objetos que foram lançados, que não causaram nenhum tipo de agravamento ao jogo e nenhum tipo de lesão. Quanto à multa em hora imposta, deve ser aplicado os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que exige do agente público que, ao realizar atos discricionários, utilize prudência, sensatez e bom senso, evitando condutas absurdas, bizarras e incoerentes, tendo como elemento a adequação. É sabido por todos a grave situação financeira que se encontra recorrente, que já fez inúmeros pedidos perante essa corte de parcelamento de até 10 vezes da multa outrora imposta. Ademais, os jogos de praticamente todo o campeonato foram realizados a portões fechados, que ocasionou a perda de receita devido à perda da venda de ingressos e comercialização de produtos. Em virtude da condenação, a recorrente foi punida com 4 perdas de mando de campo, que inclusive pode prejudicar a participação da recorrente na competição no próximo ano, devendo ser tal medida extirpada, já que no presente caso não houve qualquer gravidade ou prejuízo ao evento desportivo, devendo ser afastada a agravante da qualificadora para primeiro do CBJB. Ademais, o citado parágrafo traz em sua redação o verbo poderá, não sendo aplicação de sua pena de caráter obrigatório. No caso em tela, o artigo 191, inciso 3 do diploma em comento prevê que a pena de multa se inicia no valor de R$ 100, podendo ser majorada conforme a gravidade. Nesse sentido, não há nos autos nenhuma situação que implique no agravamento do valor da multa, razão pela qual pugna pela reforma do julgado para fixação em seu valor mínimo ou sua redução em 50%. Vale ressaltar que as competições são realizadas com o número de jogos reduzidos para cada clube, e uma punição por elevado número de perdas de mando de campo trará enormes prejuízos ao clube. Dessa forma, atenderá ao seu caráter punitivo sem se afastar do previsto no ordenamento legal. Sendo assim, requer que seja o presente recurso voluntário para ser provido, subsidiariamente, caso vossas excelências não entendam pela absolvição, requer afastamento do agravante da qualificadora para primeiro do artigo 213, do CBJB, seja a pena de multa, hora imposta, reduzida pela metade, sejam as penas aplicadas no mínimo legal, sejam a perda de campo reduzida para uma partida e seja deferido o parcelamento 10 vezes da multa imposta. Sendo assim, eu encerro minha sustentação de hoje. Obrigado, doutora Ana Paula. Algum esclarecimento? Melhorou agora o som? Melhor. Está melhor. Tá. Eu parabenizo Vossa Excelência novamente pela atuação aqui e passo a palavra para doutor Rodney. Doutor Felipe, antes de devolver a Vossa Excelência. Perfeito. Pergunto se o doutor Rodney fará uso da palavra e, se sim, a tem pelo tempo regimental. Não, serei breve, presidente, até por uma questão de que já tenho feito em outros processos. Como eu atuei em primeira instância nesse processo, eu estou me declarando aqui como impedido de atuar, né? E aí eu abro mão do momento de fala, e aí a atuação da Procuradoria é apenas reiterativa daquilo que já foi decidido em primeira instância.
Perfeito, doutor Rodney. Obrigado, sempre muito didático, colaborando aqui para os nossos trabalhos. Doutor Felipe, Vossa Excelência tem a palavra, então, para o voto. Perfeito. Parabenizar a doutora Ana Paula pela advocacia sempre bastante combativa, né? Infelizmente, nem sempre em momentos tão felizes, mas sempre muito profunda nas suas análises. Mas a verdade é que no processo em questão, eu vou pedir escusas aqui para poder fazer a leitura exatamente do relatório do delegado e da súmula da partida, que eu vou, inclusive, utilizar como fundamento para a minha decisão, na qual relata o seguinte: informo que, ao término da partida, a equipe do Rio Branco reuniu-se na área central do campo de jogo, o que, inclusive, foi contestado pela doutora Ana Paula, que não foi na área central, para comemorar o resultado da partida. Durante a comemoração, objetos foram atirados no campo de jogo por torcedores presentes no estádio da equipe desportiva ferroviária. Dentre os objetos arremessados foram identificados garrafas plásticas de água mineral e um artefato de madeira cilíndrico. Informo ainda que, ao nos dirigirmos para o vestiário da arbitragem, torcedores tentaram invadir o estádio do lado de fora, efetuando chutes e pontapés no portão de acesso, que foi danificado e averiguado pela Polícia Militar. Informo também que arremessaram um galho de árvore por cima do muro, que não atingiu ninguém. Informo ainda que torcedores da equipe da Desportiva Ferroviária tentaram invadir o campo de jogo, destruindo parte do alambrado do estádio com chutes e empurrões e forçando a tela, porém foi contido por policiais militares com o uso de spray de pimenta. Por fim, informo que os objetos arremessados citados acima foram registrados por meio de fotografias e anexada à referida súmula da partida. Informo também que está anexada à súmula o vídeo da tentativa de invasão da torcida ao campo de jogo e seus atos praticados. O delegado, vou poupar os meus pares da leitura, porque o delegado fez um relato no mesmo sentido, né? E quando nós vamos ver os objetos que foram arremessados, nós identificamos aqui uma garrafa de água, um galho de árvore e um artefato de madeira cilíndrica que, graças a Deus, realmente não machucou ninguém, né? Mas como nós já julgamos, inclusive, esse ano, na Desportiva, em outras ocasiões, por atos semelhantes, onde a torcida dela atuava de forma completamente inapropriada e por inexistir qualquer excludente invocado pela defesa, eu tenho por bem, por conhecer o recurso, mas desprover, mantendo incólume o decisão de piso, lamentando muito realmente o posicionamento da torcida, que já perdeu o mando de campo, estava cumprindo fora do seu estádio um jogo e novamente pratica conduta que aparentemente é tão grave ou até mais grave do que a conduta anterior. Então, não vislumbro a possibilidade realmente de alterar, seja em relação a agravante do parágrafo 1º, por entender que se trata realmente de ato de extrema gravidade, e por essas razões eu mantenho a decisão de piso. É como voto. Obrigado, doutor Felipe. Vossa Excelência nega provimento ao recurso. Como vota, doutor Rogério?
O Rogério ainda nos escuta? Estava com problema de bateria também, mas ainda está online aqui, né? Vamos dar seguimento, depois a gente volta, então. Doutor Osíris, como vota Vossa Excelência? Eu comungo com o entendimento do doutor Felipe, que acompanhe na íntegra o seu voto. Como vota doutor Joel? Acompanho integralmente, doutor Felipe. Parabenizo pelo voto. Como vota doutor Gabriel? Antes, eu quero parabenizar a doutora Ana Paula. Nós verificamos que, principalmente pelos seus recursos, pelas suas peças, que é uma advogada que atua bastante no direito esportivo, traz questões importantes a serem enfrentadas e respeita muito o nosso tribunal. Então, parabéns, doutora, continue sempre assim. Precisamos disso para o tribunal ficar cada vez mais forte. Com relação ao voto, acompanho integralmente o voto do doutor Felipe, inclusive nas mesmas fundamentações, acho que todos já votei nesse sentido, né? Só até ressaltando aqui que 1572 prevê a questão da infração tentada, então, mesmo que não tenha pegado em ninguém, esses objetos que estão aqui nas folhas dos autos, é absurdo de ver um galho de todo tamanho. Se isso bate em alguém, machuca, causa lesão corporal, pode até vir a causar morte se bate na cabeça. Assim, eu não entendo o que acontece com a torcida desportiva por estar agindo dessa maneira, quantos processos, como o doutor Felipe muito bem ressaltou, inclusive no seu completo relatório cita que já 3 casos já constando de reiteradas infrações, né? Então, não dá para entender isso. Não, realmente, eu não consigo entender. E nos autos não há nenhuma prova que, de fato, dê a entender que a Desportiva, em algum momento, tentou evitar a situação ou se identificou quem jogou os objetos no gramado ou identificar essa pessoa. Não há essa informação e eu já disse outra vez também que não se deve atribuir à Polícia Militar a responsabilidade ou entender que o clube está ausente de qualquer responsabilidade pela Polícia Militar está. Isso é uma obrigação e o clube tem que zelar por todos os motivos. Fica essa observação, senhor presidente, como voto. Doutor Gabriel, doutor Rogério, voltou aí? Doutor Rogério, o senhor nos ouve novamente? Conseguiu acompanhar o voto? Sim, consegui. O senhor consegue me ouvir aí? Pois não, ouvimos sim. Vossa Excelência tem a palavra. Sim. Enfim, eu entristecido, eu também acompanho integralmente o voto do relator. Bom, eu também faço das palavras do doutor Gabriel, se assim Vossa Excelência me permitir, com relação aos elogios à atuação da doutora Ana Paula, mais uma vez, com todo o respeito aí à palavra, mas Vossa Excelência tem pego aqui realmente umas verdadeiras buchas aí da Desportiva, umas atitudes aí lamentáveis, não é a primeira vez que acontece, eu inclusive tive a oportunidade de ver alguns vídeos dessa partida, já havia um problema no estádio com relação ao alambrado que tinha caído numa partida local, a área houve inclusive pedido da Procuradoria para interdição do estádio, naquele momento, diante dos laudos da Prefeitura, Corpo de Bombeiro e da Federação, eu entendi pela não interdição do estádio, até porque a área onde havia ocorrido aquele incidente estava devidamente isolada, o estádio possuía 3 entradas, então comportaria, ainda que você isolasse um dos setores, o estádio comportaria as 2 torcidas, a própria prefeitura nos encaminhou ofício se disponibilizando com a guarda municipal, ou seja, foi feito um verdadeiro esforço aí, tanto pelo tribunal, quanto pela federação e pelo próprio município de Colatina, para que essa partida realmente ocorresse lá, adotada todas as providências com relação à segurança, mas infelizmente vimos aí, doutora Ana Paula, fatos lamentáveis novamente, salvo engano, chegaram a derrubar o alambrado de onde estava a torcida, eu vi um vídeo do pessoal balançando e até o final, a parte do vídeo que eu vi não viu o alambrado caindo, mas já estava bem envergado aí para cair. Então, assim, realmente parabenizo Vossa Excelência por todo o esforço, mas a Desportiva deveria até pensar na adoção de algumas medidas aí, porque esse tipo de atitude, eu entendo que até com certa facilidade a Desportiva consegue identificar esses torcedores,
principalmente nesses jogos no interior, a torcida é bem reduzida, são mais as torcidas organizadas e, querendo ou não, as torcidas organizadas têm uma liderança, há uma hierarquia. Então, enfim, a federação até se prontificou, conversou com a diretoria da Desportiva a respeito desses fatos. Eu me recordo que poucos dias depois dos fatos que nós estamos analisando é que teve uma festa de não sei quantos anos do clube, e esse assunto foi discutido novamente com os representantes. Enfim, há um esforço de todos os lados para que esses episódios não se repitam, né? E o tribunal tem atuado, infelizmente não temos obtido aí resultados satisfatórios, e não nos resta aí outras medidas que não essas que estão sendo adotadas, obviamente com base em todas as provas aí careadas aos autos. Então, fica da mesma forma, doutor Rogério, fica aqui o meu sentimento de tristeza, mas não vejo como esse processo ter um outro deslinde que não esse brilhantemente exposto pelo doutor Felipe. Então, por unanimidade de votos, negado o provimento ao recurso da Desportiva. Doutora Ana Paula, os 2 processos que Vossa Excelência tinha na pauta eram esses 2. Será um prazer que Vossa Excelência continue aqui nos acompanhando no último julgamento, mas caso entenda aí por eventualmente outros compromissos, Vossa Excelência já fica então dispensada aí, fica à vontade para caso queira se retirar da nossa sala. Mas, como disse, será um prazer se Vossa Excelência continuar aqui nos acompanhando. Depois de tantos elogios, eu vou ter que acompanhar, né? Muito obrigado. Muito obrigado, doutora Ana Paula. A gente sente lisonjeado, né, Gabriel? Merecidos. Obrigada. Exatamente. Então, dona Rita, obrigado, dona Paula. Chama julgamento, então, dona Rita, o nosso último processo, o item número 1, é o recurso voluntário número 079/2022. O recorrente é o Rian Raimundo das Neves, atleta do Clube Pinheiros, recorrido à Procuradoria. O auditor-relator é o doutor Joel Nunes de Menezes Júnior, cidadão vilavelhense, e sempre homenageado aí pelas cerimônias da OAB, pelos excelentes serviços prestados, e que aqui também engrandece o nosso tribunal. Não há ninguém pelas partes, não é isso, dona Rita? Na sala eu não visualizo ninguém, nem o atleta, nem o advogado, correto? Correto. Pois não, doutor Joel, fica a critério de Vossa Excelência o relatório, ou se não, já passar aí para o voto. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Boa noite à doutora Ana Paula, que nos acompanha aí. Subscrevo os elogios feitos à sua pessoa. Nesse caso aqui, eu já distribuí os votos antes. O que acontece? Eu já havia indeferido o pedido de efeito suspensivo e no mérito eu estou negando o provimento ao recurso. Na verdade, assim, a rigor, o recorrente nem pede a reforma. Ele só vem a esse tribunal pedir um efeito suspensivo da decisão. Não há argumento qualquer em seu recurso que enseje a reforma. Eu vou ler aqui o voto, que está pequenininho, acho que vai ficar mais fácil. Trata-se de recurso voluntário interposto por Rian Raimundo das Neves em razão da condenação de suspensão de 4 jogos por infração do artigo 254-A do CPJD. Inicialmente, os atos foram distribuídos ao relator com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso voluntário, o qual indeferi naquele momento por não preencher os requisitos legais. Designado pauta, passa a apreciação do mérito recursal. Pois bem, da atenta análise do recurso voluntário interposto pelo atleta recorrente, entendo que o mesmo não merece prosperar. Primeiro, porque na peça recursal não há qualquer argumentação contrária aos fundamentos da decisão de primeira instância, ou mesmo a denúncia apresentada pela Procuradoria, em total contrariedade ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso voluntário cinge se asseverar as dificuldades operacionais da agremiação, com a execução da penalidade imposta, não havendo qualquer argumentação no sentido de que há ilegalidade na decisão atacada. Segundo, porque, da análise dos fatos descritos na súmula, entendo que a penalidade imposta pela dor da comissão disciplinar está de acordo com a gravidade dos fatos. Assim, sem mais delongas, nego o provimento ao recurso. Como voto. Consulto aos eminentes colegas se há alguma divergência. E não havendo, fica proclamado o resultado, a unanimidade de votos, negar provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Eu queria entender como é que se entra com um recurso desse, para ser sincero. Né?
Você viu o recurso, Gabriel? Eu vi, analisei aqui. Quando eu olhei, eu não entendi, porque não tinha fundamento, não tinha nada. Não falava Exato, fato, não exato. impugnava nada. É um absurdo. Um absurdo. A rigor não era nem para ser conhecido o recurso, né? É, Se fosse muito no princípio, mas é assim, no porque mérito, eu até procurei isso, a dialeticidade não se aplica, na verdade, né? Não tem previsão. Mas não deveria ser conhecido. no CBJD, né? Não tem previsão. É. Mas concordo, você pega um recurso desse, não dá para entender como alguém faz isso. Será que faz isso no Tribunal de Justiça, ou se faz isso no Justiça do Trabalho? Mas não, Você não faz um tem recurso como. fundamental, Essa é uma pergunta que é boa a agora. gente levantar, porque o nosso tribunal aqui é o que eu falo do respeito. O respeito que a doutora Ana Paula, por exemplo, fez, fazer uma petição dessa de recurso, eu acho que Exato. fica aí o pensamento. Bom, encerrada a nossa pauta, declaro encerrada a sessão, agradeço novamente a presença de todos, desejo aí uma boa noite, uma boa semana, nossos auditores, doutor Rodney também, doutora Ana Paula novamente, dona Rita, sempre muito Obrigado, eficiente, e Boa noite, espero senhores. revê-los em breve. Quem sabe aqui no formato presencial. Meus registros do retorno das sessões Boa presenciais. noite. Eu Olha, analiso. tem um convite para realizar a sessão presencial lá na UAB. Boa noite para todos. Exatamente. Eu topo. Nós estamos aí, já até conversei com a Rita a respeito disso, né, Ritinha? E aí, Não esquecendo dos acessórios que tem nas sessões presenciais, ficam a cargo de dona Rita. E com esse acúmulo, Roger, o negócio vai ser bom, hein? A gente vai sortear quem vai escolher o primeiro menu aí do retorno. Muito obrigado, meus amigos, novamente. Uma boa noite. Boa noite, Senhores, pessoal. boa noite, hein? Bom descanso. Boa noite, boa noite.